Eu gostaria de convidar você, então, a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmo de número 24. Como eu disse aqui, queridos, no último culto, o livro de Salmos é um livro de cântico, né? Que nós temos história, é um livro poético, mas nós temos história, profecia e muitas coisas de ensino da palavra de Deus para a nossa vida. Aí no Salmo 24, que é composto de 10 versos, né? Nós estaremos lendo como texto do memorial da ceia do Senhor de hoje à noite. E antes de lermos, nós queremos lembrar os irmãos que a ceia do Senhor não consiste somente no comer do pão e beber do cálice. Ela consiste na nossa lembrança da obra de Deus realizada pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E esse memorial, e mais a participação do elemento do pão, do elemento do cálice, é que completam o culto chamado de Memorial da Ceia do Senhor, cuja liturgia, o programa, está descrito na palavra de Deus. No Salmo 24, a partir do versículo 1 até o versículo 10, até o final do Salmo, está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Meus amados, nós temos, nesta noite, estamos celebrando o nosso culto de ceia, que começa os memoriais que celebraremos no restante deste ano. E nesta noite está no meu coração convidar você, já que Jesus Cristo, quando estava na sua última Páscoa, ele instituiu, ele ordenou o memorial da ceia, dizendo que ele é para nossa lembrança da pessoa dele, do plano de Deus na pessoa dele e da sua obra realizada por nós aqui durante o seu ministério na face da terra. Então eu gostaria de te convidar para que nós fizéssemos isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos externando a nossa fé e anunciando, segundo a palavra de Deus, a morte do Senhor, não simplesmente a morte, mas o significado, a abrangência, a importância, o que ela significa para nós em termos da nossa vida e da nossa eternidade. Em Mateus, no capítulo 26, nós cantamos isso toda vez que participamos dos elementos da ceia,
O evangelista São Mateus registrou as palavras de Jesus e o evento da última Páscoa. Está escrito assim, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos nos lembrar, este é o momento, eu acabei de ler, da última Páscoa. Eles cantam um hino, como a gente faz aqui, na ceia do Senhor, e saem para um lugar que Jesus costuma orar. É quinta-feira, muito provavelmente, segundo os comentaristas, os estudiosos da palavra de Deus, no cair da tarde para a noite, Jesus chega lá no Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsêmani, prensa de azeite, e ali Jesus começa, segundo a Escritura nos ensina, é registrado pelo evangelista São Lucas no seu evangelho, que Jesus começa um tempo de muito sofrimento. E quando Jesus fala para nós nos lembrarmos da obra dele, certamente ele quer que seja incluído na nossa lembrança nesta noite, antes de comermos do pão e bebermos do cálice, que seja incluído na nossa lembrança que ele sofreu muito por nós, sem dever nada, sem ter pecado, mas por causa do nosso pecado, ele sofreu muito. E nós sabemos o que a Bíblia manda a gente lembrar, né? Então, normalmente, o crente que é fiel ao Senhor, ele sabe essas coisas. Mas no dia da ceia é dia de trazer a memória, de trazer a lembrança, estas coisas. Jesus sofreu, queridos, por nós, porque Ele nos amava. Quando nós lemos o Evangelho, nós temos a impressão de que tudo que cercou os sofrimentos de Jesus foram coisas que Deus determinou para que acontecesse com Ele. Mas isso não é verdade. As coisas que aconteceram com Jesus foram profetizadas para que, ao ler o Evangelho, para que o povo judeu que viveu naquela época reconhecessem que Jesus era o Cristo, era o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus, conforme a Escritura prometia. Então Jesus está ali no Getsêmani e ele começa, Lucas usa as palavras entristecer-se e angustiar-se. Naquele momento, Jesus passou, queridos, por todas as provações, por todas as lutas, por todas as aflições que um ser humano pode passar aqui na terra. E ele passou, enfrentou por nós, porque ele veio para nos livrar do nosso pecado, mas porque Jesus também nos ama. Ele não nos amava porque Jesus Ele é eterno. Jesus nos ama. Ele amou na sua obra, no seu sacrifício, mas Jesus nos ama até hoje. E ele começou a angustiar-se porque uma das coisas que Jesus passaria, que ele enfrentaria por causa do nosso pecado, era ficar só, era a solidão. E naquele lugar onde ele costumava orar, ele chamou os seus discípulos para orar com ele, para vigiar com ele, para participar, ter comunhão com ele. É o início da igreja.
A igreja foi pensada, foi desenhada, ordenada, instituída por Jesus Cristo, exatamente para ter comunhão. E ali os discípulos foram chamados para orar com ele, e por 4 vezes Jesus conferiu se os discípulos estavam orando, e a Bíblia diz que eles não estavam orando com Jesus, eles estavam dormindo. E Jesus começa a sofrer o abandono do Pai, que mais tarde ele vai mencionar, e começa também a sofrer o distanciamento do seu jeque, da sua igreja, dos seus discípulos, que começavam a deixar que Jesus começasse a realizar, a finalizar o seu ministério de forma mais solitária. Então ali, queridos, ele agoniza tanto. Diz Lucas registra, é o único evangelista que registra isso, que Jesus sofreu um fenômeno raríssimo, chamado hematidrose, que é suar sangue. O seu suor transformou-se em gotas de sangue. A gente sabe nos dias de hoje que tem pessoas que, dependendo do seu organismo, da sua condição emocional, e que passa por momentos emocionais pesados, por angústias, por sofrimentos, mancha sua pele de roxo. Mas Jesus, a situação foi tão sofredora ali no Getsemane, quando Jesus começa a realizar, a finalizar a sua obra, que ele chegou a suar sangue pelos seus poros ali no Getsemane. E ele estava passando por uma profunda emoção. Imagine os irmãos que Jesus esteve com os discípulos por cerca de 3 anos, um pouco mais do que isso. E como Jesus foi perfeito em tudo que ele fazia, o quanto que ele amava os discípulos. E ele estava num momento que ele deixaria o convívio diário. Jesus convivia com os discípulos, com seus discípulos apóstolos, 24 horas por dia. Eles dormiam onde Jesus dormia, eles comiam onde Jesus comia. E Jesus, ele passa por um momento de grande tristeza, ele vai se separar por um tempo. Ele tinha noção do sofrimento, do abandono que a igreja, que era o seu colégio apostólico, o seu jeque, iria enfrentar naqueles 3 dias. E ele está ali muito triste. Mas depois de orar, é muito importante orar, né? Eu e a minha esposa, nós tínhamos um costume de, sempre que a gente levava as nossas filhas ao médico, enquanto elas não sabiam dizer o que estava sentindo, de orar a Deus para dirigir o médico, porque precisava ser assim, não é? Médicos não são deuses, eles não têm revelação espiritual na consulta. Quando um médico acerta, Deus fez com que ele acertasse. Deus deu ele graça, está vindo de Deus a bênção sobre nós. E Jesus aqui, ele mostra que era um modelo de vida dele. Ele vai enfrentar um momento difícil, o clímax da sua obra, do seu ministério, e ele vai para a oração difícil, pesada, aonde Jesus chora, onde Jesus sofre, mas ele vai para a oração. Então, depois da oração, ele chega para os discípulos, nós estamos relembrando a obra de Jesus. Ele chega para os discípulos e fala: estou pronto, vamos. Ele sabia que os soldados romanos, juntamente com Judas, as autoridades judaicas que dirigiam a religião na época, né, as autoridades religiosas, estavam chegando ali no Getsemane, e ele se entregaria. Então Jesus vai ao encontro deles, e chegando lá, ele dá 2 demonstrações de poder. Primeiro, Pedro saca a espada e corta a orelha de um soldado de Malco, e Jesus pega a orelha e cola a orelha de novo lá, não é? Eu falei disso aqui numa ceia passada,
E achei interessante que quando eu estava estudando o texto, um comentarista escreveu assim, que ele não sabe se Pedro era ruim de espada ou se ele só queria assustar o soldado. O fato é que a espada não pegou no meio da testa, pegou na orelha, porque senão Jesus tinha fechado a cabeça do soldado. Porque ele tem todo o poder. E para que isso não ficasse obscuro, ele pergunta a quem buscais. Porque a Bíblia diz que Jesus ele se vestia igual aos discípulos. Podia ser que alguém levasse Pedro. Os soldados não conheciam. Por isso que Judas pôde vender essa informação por 30 moedas de prata. Então ele falou, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E Jesus responde, sou eu. E no original, são as mesmas palavras quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, eu sou. E Jesus fala aquilo e deixa poder sair nas suas palavras. E a Bíblia diz que todos caíram por terra. E ele diz a Pedro que o momento espiritual era muito grave. E que se fosse preciso defendê-lo, necessitaria que ele pedisse ao Pai legiões de anjos. No momento espiritual, Jesus via o que os apóstolos ainda não podiam ver, não tinham percepção. Então Jesus tem aquela demonstração de poder, e para nós nos lembrarmos hoje que eles não o prenderam, ele se entregou porque nos amava. Porque não, eles caíram por terra. Ninguém podia prender Jesus. Mas então Jesus se entrega e ele é levado para as autoridades. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote, chamado Caifás, ele interroga Jesus. Você é o rei dos judeus? Você está dizendo que eu sou o rei dos judeus? Você está dizendo que é Deus, que você se parece com Deus, que você é filho de Deus? Começou a questioná-lo. Mas a Bíblia, o profeta Isaías tinha dito que uma das coisas que aconteceria, que quando Jesus sofresse por nós, ele não abriria sua boca. A semelhança que se veria nele era de uma ovelha, de um cordeiro, que vai para o seu matadouro sem reclamar, sem abrir a sua boca, sem murmurar, sem tentar se defender, sem tentar fugir de tudo aquilo que ele estava enfrentando, para que o homem, para que eu, você, a humanidade, aqueles que crescem nele, que crerão ainda, que creem atualmente, não enfrentasse, mas ele enfrentando por nós. E Jesus não responde nada a Caifás. Então, queridos, a Bíblia diz que eles foram apertando Jesus. Não é que Deus mandou que apertasse Jesus, não. Aquilo é a ação do maligno nas autoridades, nos religiosos, nas autoridades religiosas e nos soldados romanos, nas pessoas que estavam com essa autoridade na mão, que deveriam decidir isso naquela época. Então, eles foram apertando. Então, ele saiu de Caifás e foi levado para um lugar chamado Fortaleza Antônia, um palácio, e ali aonde estava Pilatos, que era a autoridade de Roma que dirigia o povo judeu naquela época, e a Bíblia diz que os soldados começaram a esbofetear Jesus, a dar socos, muitos socos em Jesus, e chegou um momento e Jesus não abria a boca. Com certeza eles batiam em Jesus sob ameaça. Judeu, fala, quem é você? Você é mesmo Deus, você é mesmo rei? Porque havia, queridos, eu falei disso na mensagem passada, quando eu falei sobre o Salmo 27, havia um acordo entre as autoridades romanas e o povo judeu, para que eles não fizessem nenhuma revolta, que não houvesse nenhum motim naqueles dias contra as autoridades romanas, e que por isso o templo ia sendo reconstruído para eles cultuarem, que sempre foi a paixão dos judeus, cultuarem a Deus livremente. E Jesus representou uma rebeldia
Os próprios judeus acusavam Jesus para as autoridades romanas de que ele era um rebelde, que ele era contra César, de que ele era contra as autoridades romanas. Então os soldados batiam em Jesus e questionavam Jesus, e chegou o momento que Jesus é levado até Pilatos, e ele já está muito machucado, porque Jesus sofreu um esbofeteamento, e depois diz a Bíblia que os soldados tamparam a sua visão, colocaram uma veda nos seus olhos, e batiam nele, e falaram: se você não fala que é Deus, quem é que está te batendo? Quem de nós está te dando soco? A Bíblia diz que Jesus continuava como um cordeiro mudo, que não abria sua boca. Jesus não falava nada. E Pilatos olha para aquele rosto machucado, para aquele homem já deformado, ensanguentado, e a Bíblia diz que Pilatos olhou, apreciou o processo, as acusações, aquilo que se falava contra Jesus, e falou: olha, eu não acho nesse homem, eu não vejo nele nenhum crime. E quis livrar Jesus da mão dos judeus, e por isso mandou que Jesus fosse açoitado. Naquele tempo, pela lei que regia estas atitudes, um homem não deveria ser açoitado e morto pelo mesmo crime. Então Pilatos mandou açoitar, e a Bíblia diz que Jesus tomou 39 chicotadas, 3 soldados com 3 chicotes, segundo os historiadores. Esses chicotes tinham pedaços de osso, chumbo nas suas pontas, e eles deram 39. Um açoite compunha-se de 40 chibatadas, chicotadas. Todavia, se desse 41, o soldado era punido. Por isso, eles deram 39 para não correr o risco. 39 chibatadas em Jesus, rasgando as suas vestes. Jesus estava todo ensanguentado, e Barrabás era um homem criminoso, estava preso. Pilatos continuou na sua intenção de livrar Jesus, e manda trazer Barrabás, e apresenta Barrabás e Jesus, e falou: a quem quereis que eu solte como presente de Páscoa? Era época da Páscoa. E a multidão, diz a Bíblia, que gritava em altos brados: não, queremos que solte Barrabás. E Jesus está ali calado, sofrendo por nós todas essas dores morais, emocionais, psíquicas, humilhação, dor física de ser espancado, de ser chicoteado, de ter o seu corpo retalhado pelos chicotes, e continuava nos amando, continuava nos querendo e fazendo a sua obra. Então, queridos, seguindo a lembrança da obra do Senhor Jesus Cristo por nós, a Bíblia diz que eles começaram a zombar de Jesus. Falou: ele disse que é rei. Então trouxeram um manto de real, colocaram sobre Jesus, e trouxeram um pedaço de madeira, e deu a Jesus e falou: olha aí o seu cetro. Zombando do Senhor Jesus. E falou: olha, um rei precisa de uma coroa. E pegaram espinhos rígidos, duros, firmes, fizeram uma coroa. Com certeza nenhum dos soldados usou as mãos para não se machucar, mas amparado por alguma coisa, a Bíblia não diz, e nem os historiadores detalham, mas quem sabe um pedaço de madeira, ou uma espécie de luva, cravaram aquilo na cabeça de Jesus, de forma que sangrou, escorreu sangue, né? A nossa cabeça é muito irrigada, muito sangue escorrendo ali. E como Jesus não abria sua boca, então eles trouxeram a sua própria cruz. E Pilatos, diz a Bíblia, entregou Jesus aos judeus
e aos soldados romanos para ser crucificado. E Jesus começa ali, queridos, o mínimo que uma cruz igual a de Jesus pesava, segundo os historiadores daquela época, era de 50 quilos para cima. 18 horas sem dormir, sem comer, apanhando, sendo esbofeteado, sangrando pelo chicote, pelos espinhos, pelos os sangramentos de nariz, de boca, de olho, pelos murros que Jesus sofreu com uma agressão. Jesus sai carregando a sua cruz. Quando faltava aproximadamente 800 metros do Gólgota, do Calvário, os romanos temeram que ele morresse, porque tudo que se fez com Jesus já era para um ser humano ter morrido. Só que Jesus, ninguém podia matá-lo. Ele era dono da sua vida. Jesus não devia nada. Jesus não pertencia à raça do pecado. Jesus não tinha o agrilhão da morte contra ele. Jesus não era ameaçado pela morte. Jesus não iria morrer. Mas eles tiveram medo. E diz a Bíblia que eles ordenaram a um homem chamado Simão Cirineu, um etíope, muito possivelmente de origem norte-africana, que carregasse a cruz de Jesus até o Gólgota. Diz a Bíblia que esse sofrimento de Jesus por nós, queridos, que revela o seu amor, que precisa ser um componente do momento em que ceamos. Porque nós acostumamos a falar que Jesus morreu, que ele verteu o seu sangue, mas até que Jesus morresse, ele estava fazendo a obra, ele sofreu o que sofreríamos, ele pagou o que pagaríamos, ele estava pagando, ele estava usando o seu cartão de crédito, o seu crédito de um homem 100% homem que viveu aqui na terra, sem pecado, sem qualquer possibilidade, sem qualquer mancha, e que fez sempre a vontade de Deus. Então ele podia enfrentar essa situação por nós. Então Jesus não morreria não, e por isso ele chegou até o Gólgota. Era levado com ele mais 2 marginais, homens fora da lei, e ali eles também foram condenados e foram crucificados, um de cada lado de Jesus. Mas Jesus, depois de tudo isso, queridos, ele foi deitado no madeiro, nessa cruz, sem acabamento, sem aparelhamento, de madeira rude, áspera, e é pregada às suas mãos, uma de cada lado da cruz, e os seus pés são cruzados, e no pé que está sobreposto é colocado também um cravo, e batido com um martelo, que entra na madeira. Então Jesus estava ali erguido, crucificado. A hora registrada aqui pela Bíblia, aonde estamos na nossa lembrança, é cerca de meio-dia, o sol escaldante. Todos os entendidos dão conta de que Jesus tinha câimbras, ele era 100% homem. Jesus não enfrentou isso como Deus, ele enfrentou 100% homem. Jesus tinha sede, Jesus tinha fome, Jesus se cansava, ele era 100% homem. Esse 100% vindo de Maria, descendente de Davi. E Jesus está ali, queridos, um homem que podia dar ordem aos anjos. O diabo alega isso lá em Mateus, no capítulo 4 está registrado, que ele podia subir no pináculo do templo e pular daí, porque os anjos o aparariam. Falou: você é homem, se pular dessa altura você se quebra todo, mas os anjos não deixam. Pula daí, faz essa demonstração. Então Jesus podia dar ordem aos anjos, podia dar ordem aos céus. Jesus é Deus, só que ele não usa esse poder para nos salvar. Então deixou que tudo isso acontecesse, sofrendo, se enfermando. A Bíblia em Isaías usa essa palavra, que ele se enfermou por nós. É isso que simboliza o pão.
toda essa crueldade com o corpo de Jesus, dele sentindo 100% homem, é o que simboliza quando nós comemos o pão. É isso que Jesus quer que lembremos. Por volta de meio-dia, Jesus dá mostras do que mais estava ferindo ele. Ele ora, dizendo: Eli, ou Eloi, Eloi, sabactani, ou sabactani, depende das fontes que você consultar, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, homem, queridos, o filho de Davi, 100% homem, ele estava acostumado com a presença de Deus. Ele estava acostumado com a presença do Pai. Ele tinha comunhão perfeita com o Pai, e aquilo trouxe para Jesus um dos seus maiores sofrimentos. Por causa de mim, por causa de você, por causa da nossa salvação, Jesus enfrentou esse momento de separação, de bênção, de presença, de comunhão com o Pai. E ele fala: Pai, por que isso foi incluído? Por quê? Porque Jesus sabia que se Deus estivesse presente com ele, era muito mais fácil ele enfrentar. Mas ali Jesus enfrenta como homem, como Adão estava lá e enfrentou a tentação. Jesus enfrentou todas estas circunstâncias 100% homem e sem a presença ostensiva do Pai, fortalecendo ele de forma sobrenatural. Mas Jesus então, começando a abrir a sua boca, também por volta do meio-dia, ele proclama uma sentença que nós precisamos lembrar na ceia do Senhor. Ele fala: Pai, está tudo consumado. Tudo que eu vim fazer para salvar a vida daqueles que o Pai ama, está feito. A obra está feita. E Jesus fica ali ainda até as 3 horas da tarde, quando então ninguém podia matá-lo. Ali tinha febre, ali tinha cãibras. O sangue de Jesus já havia se esvaído desde o Getsêmani. Ele está perdendo sangue no seu suor, nas agressões que sofreu, ali nos cravos, ali na cruz. Então ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então estava naquele momento constatado pelas suas palavras que só ele podia fazer. Queridos, está consumado, ou seja, para mim, para você hoje, tomando a ceia, assim, você está salvo. Você não deve mais nada, é isso que Jesus está falando lá. E as palavras de que eu dou a minha vida, que isso era a salvação nossa, foi a morte dele, ele morreu para que nós vivêssemos, para que nós tivéssemos vida. Só ele podia dizer isso. Só ele podia falar que a obra estava sendo entregue. Só ele podia oferecer: Pai, está consumado. Quem crê está salvo. Acabou. Satanás não vai mais subjugar a quem crê. Jesus está dizendo isso. E nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu me deixo morrer, eu me permito morrer, eu entrego a minha vida. Só ele podia pronunciar estas palavras. Jesus estava morto. O Filho de Deus havia morrido. O inferno tremeu, diz a Bíblia. O inferno abalou. Eu já disse isso aqui hoje por uma conversa sobre culto e ceia. Nós fizemos umas continhas. Eu estou com mais de 264 ceias celebradas aqui na Betel. São 22 anos de memorial da ceia do Senhor. Nós tivemos um ano que foi um pouco mais de 12 por algumas circunstâncias festivas, e tivemos um ou outro ano que em dezembro nós não realizamos. Um pouco mais de 260 ceias. E por falar, a gente estava falando sobre este aspecto, o aspecto da ceia do Senhor, e Jesus morreu. E aí? Onde que entra o salmo, pastor? Como é que eu vou levar o salmo comigo
como texto da ceia dessa noite. Aonde o Salmo 24 entra na hora que eu pegar o pão, na hora que eu pegar o cálice, na hora que o meu coração se alegrar. É festa, irmão. Viu? Você que está em casa no YouTube, a sua casa está em festa. É o banquete da graça. Nessa hora, aonde eu vou colocar o Salmo 24? Meus queridos, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus. E agora, ressurreto, nosso guerreiro começa novamente a trabalhar por nós. E por cerca de alguns dias, ele acaba de anunciar aos discípulos as suas palavras, as boas novas do Evangelho. Ele conclui o ensino. Mas num dado momento ele reúne mais de 500 discípulos no Monte das Oliveiras e decide. Porque Jesus é Deus, queridos. Jesus é Deus. Uma das coisas que ele disse aos seus discípulos, à igreja que estava com ele, falou: olha, por causa disso tudo que vocês sabem, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Sou eu quem decido agora. Eu posso salvar, eu posso condenar, eu posso curar, eu posso fazer tudo em todos os lugares, em todas as dimensões. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz que não há nome que seja nomeado que esteja acima dele, não há poder que exista que esteja acima do poder dele, não há nenhuma possessão, nada que se possa nomear, nenhuma grandeza que se possa nomear que esteja acima da grandeza, da autoridade, do poder, da majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo. E nas suas decisões, ele decidiu voltar ao Pai. E os salmos, é aí que nós colocamos o salmo para a gente comer do pão e beber do cálice. Os salmos, queridos, como eu disse, é um livro poético. É poesia hebraica. E ele traz as coisas em figuras. E ali, todos os estudiosos da palavra de Deus, que você consultar, todas as boas fontes, vai te dizer que esse salmo, ele está falando do momento que Jesus vai subindo no Monte das Oliveiras. Ele decidiu. Ele vai sendo elevado às alturas. E as pessoas que comentam, colocam da seguinte forma, que de repente os anjos falam assim: olha, ele está vindo. Ele está vindo. Jesus decidiu voltar. Tem uma festa aqui hoje. Está chegando o vencedor. Está chegando o guerreiro. Aquele que suplantou todos os inimigos de Deus e os nossos inimigos. Então, o salmista está colocando que um anjo, um arcanjo, um serafim, um querubim, por ordem de Deus, ele começa a bradar as portas do céu. São os portais aqui. Fala: portais, se alarguem. Quando ele fala assim, levantai as vossas cabeças, ele está falando da ombreira dos portais. Suspenda, porque vai passar o rei. Ele está vindo aí. Ele está subindo. Ele vem para sentar à direita do Pai. Então, nós pegamos, pode olhar para a sua Bíblia, por favor, olha para a sua Bíblia. Salmo 24, versículos 7 em diante. Acima fala que este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam a tua face. E o versículo 7, o anjo brada: levantai, ó portas, as vossas cabeças, umbrais, subam, porque vai passar aqui o rei. Ele é alto, ele não cabe em portas normais. Levantai, ó portas, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
E quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então o Salmo 24 está falando do momento que Jesus chegou nos céus para sentar-se à direita do Pai, e o anjo bradou: portas se alargam, não cabe, não há no céu ninguém maior do que Ele. Nunca passou por essas portas algo tão grandioso, algo tão vencedor. Aí vem o rei, aí vem o general das guerras, aquele que venceu eternamente. Ele é imbatível, ele é invencível. Então o anjo diz: portas se ajeitem. Não é normal o que vai acontecer agora. Está vindo aqui e entrará nos céus, no trono do Pai, diante dos anjos, diante dos serafins, diante dos querubins, o Rei da Glória, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que venceu a morte, que venceu todos os nossos inimigos e nos passou a sua vitória por nos amar. Esta é a ceia do Senhor. É isto que consuma essa história que hoje celebramos, que está em figura de linguagem, em linguagem poética, figurativa, falando da consumação, porque agora Ele se assentou à direita do Pai e até hoje, diz a Bíblia, intercede por nós. Que você se lembre que a festa hoje é do Rei da Glória. A festa hoje é do Senhor dos Exércitos. A festa hoje é da perfeição da obra daquele que venceu tudo, todos, e tornou possível o nosso acesso ao Pai. Por isso o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque Jesus na presença de Deus é a garantia do nosso acesso a Deus Pai. Aquela cruz que se erguiu, que se erigiu ali no Gólgota. Eu dei o título à nossa meditação de hoje de A Vitória no Gólgota. Aquela cruz que se erigiu foi o fim da vitória de Jesus Cristo sobre o mal, sobre o pecado. Foi o fim da condenação. Foi o momento que tudo que era contrário a nós foi cravado na cruz do Calvário. O momento que foi pago o alto preço pela nossa salvação.